transformarão o mundo são pessoas que estão dispostas a trabalhar em setores mais complicados. Então, assim, acho que todo setor tem sua história triste, mas quando a gente se propõe, né, a trabalhar num setor que tem mais desafios, poxa, a gente cresce muito mais, né, como profissional. Isso é super, super interessante. Então, eu tive essa oportunidade, né, de ficar 7 anos lá na Dow, veio a fusão com a Dupont, e eu queria ficar na parte de cacau, e aí um amigo do setor de cacau falou, olha, Edu, a gente está procurando um presidente para a Associação da Indústria Cacaueira. E eu falei, pô, legal, né? Assim, cacau, uma cultura que a gente, enfim, eu, né, que formei em São Paulo, infelizmente, a gente tem muito pouco contato. E aí eu fui conversar com alguns amigos para entender, todo mundo, poxa, Edu, uma indústria fantástica, é um setor fantástico, né? O potencial transformador social, ambiental do cacau é incrível, né? Então, hoje virou moda falar de ESG, né? Ou ASG, ambiental, social, governança. Poxa, cacau é ESG na plenitude, poucas culturas são tão incríveis, particularmente para o Brasil. E por quê? Porque cacau também é nativo do Brasil, né? Nativo da bacia amazônica, assim como várias doenças, né, Gonçalo? mas, enfim, a vida é assim, né? Coexistiram ali, né? Então, vem um, vem outro. Mas foi super interessante, porque ali a gente teve a oportunidade, né? Quando eu entrei, o grande desafio era, poxa, Edu, a gente tem uma capacidade de moer 400 mil toneladas e moe 200 e poucas mil. Então, o Brasil não produz cacau nem para rodar as fábricas que estão aqui dentro, quiçá para um crescimento, e o mundo vai consumir mais chocolate, enfim, tinha toda uma história super interessante, mas que obviamente demandava, como quase tudo na vida, demanda um arranjo entre todos os atores. Eu vou falar talvez aqui até bastante de atores, cadeias, stakeholder, entendam que é tudo a mesma coisa, mas se os atores não se conversam, fica muito difícil, né, a gente colocar plano. Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que tenha interesse, mesmo que tenha mercado, no caso do cacau isso é típico, tem mercado, tem dinheiro, tem interesse, e é um setor que avança relativamente pouco. E, em grande parte, minha avaliação, por essa falta de diálogo. Então, eu falei, acho que até posso ajudar, que se é para fazer isso, eu acho que eu dou conta. E passei 4 anos incríveis ali, até que em 2018 eu recebi um convite para ir para o setor público, para a Embrapa. Acabou que não deu, por vários motivos aqui, não deu certo, mas apareceu o meu nome, né, na mídia, e aí um amigo que é hoje o presidente global da Bayer falou, poxa, Edu, você não quer vir para cá? A gente tem um plano aqui super interessante de carbono. Falei, pô, Rodrigo, gostaria. É uma área que eu acho super interessante, vai crescer, sempre vi com bons olhos, mas realmente precisa de muita gente grande, séria, entrando nisso para ajudar a acelerar. Como também quase tudo na vida, né? Você precisa ter você precisa de gente que tenha um pensamento de startup, né, mercado, crescer, fazer um negócio rápido, pequeno, errar rápido, corrigir rápido, mas na hora que você precisa escalar, você precisa de gente muito grande que tenha estômago, né, o estômago, leia, dinheiro, para aguentar os altos e baixos da vida e dos projetos, enfim, tudo no mundo funciona assim. E aí eu tive essa oportunidade, nos últimos 3 anos, eu trabalhei para ajudar a colocar esse projeto na Bayer no chão, junto com uma equipe de 15 pessoas e mais um monte de pessoas incríveis, de parceiros, terceiros que a gente foi juntando. Hoje, posso falar com bastante orgulho, é o maior projeto de carbono em agricultura do mundo. Ele nasceu no Brasil, está no Brasil, hoje está em vários países do mundo, mas nasceu aqui. E nasceu muito disso, muito de uma conversa, de um bate-papo, de prosa boa, como a que a gente está fazendo aqui. Falou, poxa, dá para fazer, vamos por esse caminho. E aí, esse ano, acabei recebendo, então, esse convite aqui do grupo Minerva, né, que é o frigorífico Minerva, acho que vários de vocês com certeza conhecem, mas ele é o maior exportador da América Latina, é o terceiro maior em abate, mas é o maior em exportação, então é o número 1 em exportação, é o quinto maior do mundo, o terceiro maior do Brasil, o quinto maior do mundo,
e tem uma posição super interessante, né? Atua, exporta para mais de 80 países, é um grupo focado em carne bovina, mas eles são ligados ao PIF, que é o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que é um dos maiores fundos soberanos do mundo, é proprietário, 100% proprietário da Saudi Aramco, que é a maior empresa do planeta Terra. Saudi Aramco passou a Apple mês passado como a empresa de maior valor no mundo, 2 trilhões de dólares, PIB brasileiro de 1,6, só para dar uma dimensão aqui. E esse fundo tem 10 investidas, uma dessas empresas do fundo, a Salic, tem várias atuações, inclusive na área de alimentos, e o Minerva é um parceiro desse fundo. Então, foi super interessante, quando eles me contaram a história, eu falei, poxa, que legal, né? Que ousadia. Só falou, não, Edu, a gente tem interesse, a gente entende claramente que o Brasil é potencialmente o maior gerador de crédito de carbono do mundo e nós somos potencialmente o maior comprador de crédito de carbono do mundo. E a gente queria que você ajudasse a fazer essa ponte. Gente, vamos, né? E é aquela coisa que você não tem como dizer não. Eu disse isso, meus amigos da Bayer, adoro, continuo mantendo amizade, esse é a dica que eu já dei, né? Mantenham as amizades que a gente constrói ao longo do tempo. Mas eu falei para a turma, eu falei, poxa, é uma oportunidade de eu assumir uma posição de presidência, né? CEO é o diretor executivo, né? Mas eu sou o presidente, né? Sou a pessoa número 1 da organização MyCarbon, e a gente está dentro do grupo Minerva, mas é uma startup, mas eu sempre falo aqui, nós temos 5 funcionários, vou contratar mais 5 até o final do ano, mas o meu objetivo, né, como parte do grupo, é ser o maior trader de carbono do mundo, e eu brinco aqui dentro, mas não é brincadeira, é verdade, a gente quer até 2035 passar o Minerva em faturamento, obviamente, Minerva hoje tem 30 mil colaboradores, então eu falei que é uma oportunidade incrível aqui, né, da gente poder ajudar e contribuir. Bom, é isso. Eu vou tomar a liberdade aqui, Gonçalo é de casa, eu sei que eu posso fazer isso. Eu trouxe uma apresentação e eu vou tomar até a liberdade de passar alguns temas mais rápido, mas eu queria muito contextualizar mercado de carbono e a razão da gente estar discutindo isso, né? Porque, na minha opinião, não é só minha, mas eu vou usar aqui uma pessoa bem mais conhecida do que eu, presidente Biden dos Estados Unidos. Ele disse isso ano passado na convenção em Glasgow. O mundo ali, né, hoje tem 3, mas na época ele falou, olha, tem 2 grandes problemas, tem vários, mas os 2 principais estão na pandemia, que a gente está saindo, mas a gente precisa entender e aprender todo, né, os desafios de uma eventual nova pandemia, e a chance é enorme, né, quer dizer, de tempo em tempo a gente vai ter, e como a gente vai atuar nas próximas, que não seja o modelo como foi essa, e que tinha que fazer de lockdown e tudo mais, né? Então, a gente não está saindo, né? Quem tivesse algum chinês aqui ouvindo a gente ia falar, pô, não, né? Tá fechado, né? Shanghai, mas boa parte do restante do mundo já está no modelo de acabou, né? Não acabou, mas enfim. Mas na época o Biden falou, olha, é isso e depois mudança climática. E mudança climática não só direto pela mudança climática, mas por todo o impacto que a mudança climática trará. Então, para muita gente, né, de maneira até caricata, mas parece que, pô, mudança climática é um problema de urso polar, né? Então, assim, se eu tô lá, né, no Ártico e, enfim, vai acabar o gelo, ok, tem um problema. Não é um problema só de urso polar, é um problema de cada um de nós, seres vivos do planeta Terra. E se a gente não entender isso, né, as fake news, né, o negacionismo, ele é forte, né, e é mais conveniente, né, acreditar que não tem problema, imagina, que legal, vamos poder plantar café em Buenos Aires, né, olha que bacana. Não é legal, né, vai falar isso para os quase 2 milhões de cafeicultores que estão em Minas Gerais e que talvez em 10 anos não possam mais produzir café em Minas. Então, assim, não é só uma questão aqui do urso polar, é uma questão de milhões de pessoas
né, que vivem o mundo todo, né, quase 60% do planeta Terra está até 100 quilômetros da faixa do litoral. Então, outro dia eu até brinquei, semana passada eu estava num congresso de carbono no Rio de Janeiro, e eu brinquei com um amigo que falou, poxa, que cidade maravilhosa. Eu falei, gente, Rio de Janeiro, na minha opinião, é a cidade mais bonita do Brasil. Mas eu falei, imagina se a gente não consegue segurar 1,5 graus, o mar aumenta 50 centímetros. Na semana passada, quem acompanhou, né, no noticiário, eu estava lá no Rio de Janeiro, deu uma ressaca, e o mar sobe 20 centímetros, invade Ipanema inteiro, né? 20 centímetros. Imagina subir 50 de maneira permanente. Então, assim, mas a gente está aqui, né? Em São Paulo está 500 metros, né, do nível do mar, né, gente? Não é assim que a gente deveria olhar o mundo, né? Essa é uma visão muito egoísta, né? Achar que é azar de quem está lá em Santos, né? E que vai ser inundado. Então, é um problema seríssimo, né? Imagina para quem está em ilhas, né? Esse é um dos temas importantes na COP, né? Países insulares, que são países que estão praticamente todos em ilha e estão muito perto do nível do mar, ou quase todo o país, num nível muito baixo. Holanda, né? Holanda, que é uma das maiores potências do mundo, é um dos maiores países, né, em PIB do mundo, mas em agro é o quarto maior do mundo. O ano passado, depois de 10 anos, a gente passou a Holanda em exportação, mas até o ano passado, a Holanda era o terceiro maior exportador do mundo, a gente era o quarto. 1/3 da Holanda desaparece. Então, sim, é uma situação preocupante, não é aqui, apocalipse zumbi, eu tô, né? Mas é um tema que precisa ser discutido e é muito sério. Então, assim, o que eu trouxe para vocês, né, de maneira bem simplificada aqui, e espero cobrir em 20, 25 minutos aí, para a gente ainda ter um tempinho de bate-papo, mas e eu quero já de pronto aqui agradecer. Eu pedi autorização para usar vários slides de amigos e muito queridos. Eu pus a fonte, um aprendizado também do professor Corsi, que ele sempre falava, né, Edu, você põe um gráfico, não põe a fonte, você falando e uma criança de 10 anos que inventou um negócio vale a mesma coisa, né? Então, tentei trazer em quase tudo que eu vou mostrar aqui fontes, mas os 3 primeiros slides são do professor Serri, professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, o Javali, formou comigo, meu amigo, eu não consigo chamar ele de Serri de jeito nenhum, mas é provavelmente dos maiores especialistas de clima. Bom, ele com certeza é um dos maiores especialistas de clima da América Latina, provavelmente um dos maiores do mundo. Eu falei, Sérgio, você explicou de maneira tão simples que eu vou roubar o slide, que eu falei, fico aqui sofrendo para explicar. Basicamente, que bom que tem, né, o efeito estufa, é ele que mantém a vida na Terra, né? Então, assim, você tem uma radiação solar no planeta, uma boa parte volta, mas uma parte fica retida. Essa parte de calor que fica retida, estou simplificando aqui, né, gente, de maneira brutal, mas mantém o planeta Terra numa temperatura média de 15 graus. Média de 15 graus. É importante isso, gente, porque agora, né, que está esse frio louco aqui, eu que sou de Ribeirão Preto, imagina, né, baixou de 22, é um frio mortal, né? Não tinha nem que ter gente no planeta Terra. A temperatura média do planeta é 15, né? Ou seja, tem muito mais temperaturas, né, inferiores ao que a gente vive no cinturão tropical do que superiores. Essa é a verdade. O que a gente fez nesses últimos anos, e a gente está vivendo um período pós-glaciação, então congelou tudo, lindo, beleza, agora está voltando a esquentar, então o mundo está esquentando, né? Para muita gente que é negacionista, não, mas o mundo vai esquentar de qualquer jeito. Sim, vai esquentar. A diferença aqui é que nós, seres humanos, da Revolução Industrial para cá, quando a gente começou a cavar carvão, depois petróleo, enfim, quando a gente começou a consumir o fóssil, a gente alterou o equilíbrio da Terra e a gente está fazendo, em 200 anos, o que a gente esperava fazer em pelo menos 50 mil. Entenderam? Essa é a diferença. Ou seja, o antrópico aqui, né, antros, né, nós, né, o antropogênico, né, tudo, né, então assim, a nossa interferência do homem, do ser humano, né, fazendo esse uso, ela tornou então esse acúmulo de gás que a gente chama de gás de efeito estufa, gás carbônico, metano, óxido nitroso, vários outros, e a gente já aumentou a temperatura média em 1,1 graus.
os cientistas do painel de mudanças climáticas da ONU disseram, olha, gente, se a gente aumentar mais que 1,5 grau, vai ter um problema sério. Saiu um estudo da Nature no mês passado, abril, sinalizando que a gente vai bater 1,5 grau em 2026. 26. Era para a gente bater isso, gente, daqui pelo menos 10 mil anos. Então, sim, a gente tem um problema, ele é bem conhecido. E aí, o que esses países, né, os cientistas e os países tomaram a decisão lá no painel de mudanças climáticas, e nesse painel de experts, é o seguinte, olha, a gente tem que ter ações que vão desde adaptação quanto mitigação, ou seja, como eu reajo a esse problema e como eu enfrento, né, o problema. Elas devem ser implementadas conjuntamente, né? Então, assim, vai faltar água, a gente já está vendo isso, né? Já tem muito proprietário de terra, principalmente no extremo nordeste brasileiro, que não consegue mais fazer 2 safras no ano, né? Esse é o grande diferencial do Brasil, e me permitam, né? Acho que fica claro aqui pela minha história, eu vou focar bastante em agricultura, tá? Então, mas assim, eu fazia 2 safras, agora não chove mais o suficiente para ter 2 safras, ok? Então você faz uma adaptação, por exemplo, dizendo, olha, e se eu trouxer plantas que conseguem sobreviver, por exemplo, agave, e que conseguem sobreviver em um ambiente muito mais árido, né? Plantas xerófitas, ou enfim, tem vários nomes lindos botânicos, mas enfim, ou, poxa, eu vou ter que fazer uma safra só, mas talvez eu tenha que ter, então, uma planta super precoce que consiga ser plantada, crescer e colhida naquele período de chuva que está cada vez menor. Ou plantas mais tolerantes à chuva, né? Então, o que essas alterações estão causando no centro-sul do Brasil está chovendo mais, no centro-norte do Brasil chove cada vez menos. Então, eu vou ter que fazer uma adaptação desses sistemas, mas também posso trabalhar, então, com sistemas de mitigação que podem ajudar a aumentar a captura e reduzir as emissões, tá? Então, isso também pode ser feito, por exemplo, né, o caso talvez aqui mais emblemático, e para quem está próximo do professor Gonçalo, fica fácil entender, depois ele consegue explicar muito melhor do que eu, mas é a própria troca de combustível fóssil por biocombustível. Então, sim, isso é um modelo típico, né, de mitigação. Você fala, gente, vamos enfrentar então esse problema, a gente reduz a emissão do fóssil trocando esse combustível fóssil por um combustível renovável. Então, assim, basicamente, de novo, né, aqui, quando a gente fala de essas ações de fretamento, a gente vai ter que reduzir a emissão, seja em sistemas mais inteligentes de eletricidade, transporte, acabei de dar um exemplo aqui, indústria, né? Então, como é que eu ponho reatores melhores, como é que eu reduzo essas emissões? Na própria agricultura, fazendo sistemas de menor revolvimento do solo, né? Então, eu faço plantio direto, eu tenho uma redução brutal de emissão, mas eu também posso trabalhar a fixação, né? Seja fixação na vegetação e indiretamente fixação no solo, né? Então, é uma área muito importante. O que é importante aqui também ficar muito claro para vocês: o Brasil é um país anômalo no perfil das suas emissões. O planeta Terra, ele tem as emissões próximas a 50 bilhões de toneladas. Às vezes eu vou falar bilhão, às vezes eu vou falar gigaton, é a mesma coisa, tá, gente? 50 bilhões de toneladas. 20% dessas emissões estão ligadas à agricultura, floresta e uso do solo. O acrônimo AFOLU, LULUCF, FLEG. Cada 2, 3 anos o povo inventa uma sigla diferente só para confundir a gente, só para manter a gente espertinho, né? Que você tem que ler o tempo todo, senão você fica para trás. Mas o que é importante aqui? Então, se vocês olharem, né, se vocês somarem tudo que tem energy aqui e transportation aqui indiretamente, transporte é energia, vocês vão olhar que quase 90% ou 80%, né, 80% da emissão do planeta Terra está ligada à energia, ou seja, a fóssil, a combustível fóssil, né? Tem uma lógica e é assim que funciona o mundo. Agora, se a gente for no Brasil, é quase que o contrário, né? Se vocês entrarem lá no SEG, que é o dado mais atualizado,
o Brasil tem um sistema público, mas não faz uma atualização há pelo menos 10 anos, o SEG a gente tem atualização direta, vocês vão ver lá, público dado, 73% da emissão está ligada ao uso do solo. E se vocês separarem, né, do uso do solo, 40% é desmatamento, tá? Então, o uso da terra aqui, leiam desmatamento, e 27% é agropecuária. Então, esse é o grande problema do Brasil, esse é o bode na sala, né? Porque desse 46%, o número do MAP Biomas, aproximadamente 98% é ilegal. Então, poxa, eu tenho quase metade da emissão do Brasil ligada à ilegalidade. Gente, não precisa ser especialista aqui, né, em direito internacional para ver que isso é uma vergonha e a gente é criticado todo ano por causa disso, tá? Então, isso é um ponto que precisa ficar aqui na cabeça de vocês. Bom, e Edu, o que é, então, esse mercado, né, de carbono? Esse mercado de carbono ele foi criado, então, para compensar essas emissões, para favorecer quem quer fazer algo que vai ou aumentar a captura ou vai reduzir a emissão. Então, se eu quero trocar combustível fóssil por biocombustível, eu recebo um incentivo para usar aquele biocombustível. Se eu quiser trocar energia elétrica que vem de uma fonte fóssil, por exemplo, de carvão, e eu quero colocar um painel solar na minha casa, eu ganho, então, um incentivo financeiro para fazer isso, e uma parte desse incentivo vem desse mercado de carbono. Tá? Então, assim, hoje, o que é interessante? Vários países e empresas se mobilizaram para fazer isso, né? Para dizer, olha, nós vamos reduzir as nossas emissões. Esse preço, né, desse crédito, um crédito de carbono é 1 tonelada que a gente evita emitir. Ele está hoje em torno de 3 a 5 dólares a tonelada, e a estimativa é que até o final dessa década, né, até 2030, ele chegue a 20 dólares, muita gente falando já em 50. Então, assim, isso é super interessante. O lado aqui, talvez o mais importante é o Brasil, sem sombra de dúvida, esse dado não é só meu, né, é um dado de toda a academia, de vários bancos importantes. O Brasil tem de 15% a 20% do potencial de mercado de carbono do mundo. Tá? E se a gente olhar o que esse mercado já movimentou o ano passado, ele movimentou aproximadamente 260 bilhões de dólares lá em 2020, no mercado regulado, e 473 milhões no voluntário. O ano passado o voluntário fechou em 1 bi, e esse regulado fechou em 350. Então, assim, tem um crescimento exponencial. E aí, outro ponto aqui muito relevante para vocês é escopo. Então, é importante vocês entenderem, né, quando simplesmente fala de emissão, tá? Emissão de quem? Né? E aí a gente tem 3 escopos aqui de emissão. O parâmetro é o GHG protocolo, GHG em inglês, né, Greenhouse Gases, né, então, gases de efeito estufa, GEE, que é, bom, o que é escopo 1? Escopo 1 é toda a emissão direta que você faz na tua operação. O que é escopo 2? É tudo que você consome ligado à energia, e escopo 3 é toda a parte, vamos dizer, fora da fronteira da sua casa, da sua fábrica, do que for. Então, assim, eu fabrico um carro, né? Tudo aquilo, aço, couro, pneu, tudo aquilo é escopo 1. Né? A energia que eu usei para fabricar aquele carro é escopo 2. Na hora que eu entrego a chave do meu carro, eu sou uma montadora gigante, uma Volkswagen, uma Toyota, eu entreguei a chave do carro para o consumidor, dali em diante toda a emissão daquele carro é escopo 3. Tá? Então, isso é muito importante, porque vários dos compromissos que foram globais, muita gente vai falar, tá bom, Toyota vai lá vai fazer painel solar, vai fazer um projeto de aço, carbono neutro e zerou a emissão. Não, porque existe a emissão do escopo 3. Então, ela vai ter que mudar o perfil do carro, o perfil do combustível. Se ela quiser zerar suas emissões, ela vai ter que influenciar o consumidor a ter um jeito diferente de consumir
aquele carro, de andar naquele carro, ou no caso meu específico, por exemplo, comprar uma carne carbono neutro. Então, não é deixar de comer carne, mas às vezes, poxa, essa carne que eu estou comprando, ela está compensando as suas emissões? Poxa, se tiver, de repente, você pode ter a alegria de comer uma boa picanha no churrasco e, de quebra, você está ajudando o mundo a compensar. Então, fazer uma segunda com carne sem carbono, né? Esse deveria ser o foco. Vários setores estão olhando para fazer isso. E aí, um ponto aqui importante, né, é dos acordos climáticos. Então, assim, eles têm um impacto porque eles são vinculantes com as leis dos países e a gente está num ano muito mágico para quem é desse setor, porque a primeira convenção global que falou de clima foi em 1972, lá em Estocolmo. Então, ali nasceu o relatório Brundtland, né, a Gro Brundtland, eu tive a oportunidade de conhecê-la, obviamente que não em 72, porque eu nasci em 74, mas a Gro escreveu um relatório dizendo, olha, gente, que legal que os países, né, na época ali, os países desenvolvidos, derrubaram quase tudo, criaram indústria, geraram muito dinheiro, começaram a trabalhar os sindicatos, né, com horário de trabalho e tudo mais. Então, assim, a gente aprendeu a gerar riqueza, aprendeu a gerar alguma distribuição, o mundo ainda é muito desigual, mas, né, bem menos desigual do que já foi. E depois, lá pela década de 60, Partido Verde, aquela coisa toda, veio uma preocupação ambiental. Ali em 72, a Gro juntou essas três coisas e ela disse, olha, o mundo deveria olhar um avanço nas três áreas, social, ambiental e econômica, e deu o nome para isso de sustentabilidade. Hoje é muito fácil, né? Já é sustentável, né? Alguém criou essa palavra, não existia, né? Até a década de 70. Então, olha o brilhantismo, né, da pessoa. Ela foi primeira-ministra, foi ministra, enfim, é uma pessoa realmente fora da caixinha. Em 97 veio o protocolo de Kyoto, que foi o primeiro grande protocolo de clima, onde todos os países, ou quase todos os países, acordaram, olha, precisa reduzir emissão, ou nós vamos ter um problema. Em 2001 veio o GHG Protocolo, que eu acabei de apresentar para vocês, né, a lógica aqui dos escopos e tudo mais. Ainda hoje, uma das maiores referências, né, de emissões, quando eu quero saber quem que está fazendo o quê. Em 2015, esse é um ano muito chave, na COP21, então, entendam, né? COP21 significa Conferência das Partes, Conference of the Parties, é a conferência que reúne todos esses países. 21 significa a 21ª, teve o Acordo de Paris, que foi uma revisão do protocolo de Kyoto, dizendo, olha, esse negócio de só país rico reduzir a emissão, ela tem uma lógica histórica, mas ela não vai solucionar o problema do mundo. Porque quem é o grande culpado, entre aspas, aqui das emissões que a gente tem hoje, né? Os países da Europa, particularmente países da Europa, Revolução Industrial. Gente, Revolução Industrial, pessoal na China, Brasil, uma boa parte até dos Estados Unidos, da Índia, estava lá, a gente estava vendendo né, açúcar, café e mais meia dúzia de coisas. Não tinha indústria, não tinha esse negócio todo que a gente tem hoje. Então, ali em 2015, eu falei, não, olha, China, você hoje tem 1/3 das emissões do planeta Terra, não dá para fingir que você não está dentro da discussão. E aí os países todos concordaram, não, precisa entrar, a gente precisa fazer um novo modelo. Ali foi criado também o Science Based Target Initiative, que é hoje o maior acordo do setor privado. Então, empresas que são SBTI, já recomendo aqui para vocês, né? Quando vocês quiserem se relacionar com uma empresa ou comprar produto de uma empresa, deem uma olhada se ela é signatária do SBTI, o que significa, se ela é signatária, que ela está comprometida a zerar as suas emissões de escopo 1, 2 e 3, no máximo até 2050, várias delas hoje, 2030, 40, que é super ousadia. E aí também, em 2015, teve uma nova rodada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, em inglês SDG, Sustainable Development Goals. Aí, o ano passado, a gente teve a COP26 lá em Glasgow, onde foi ratificado o Acordo de Paris. Então, de novembro para cá, o Brasil é signatário, a gente vai ter que reduzir a emissão. Então, não, mas eu acho que isso é bobagem. Independente de se achar que é bobagem ou não, é lei, nós vamos ter que fazer. E esse ano, para a gente ficar aí de olho, né, vai ter a Estocolmo mais 50, né, ou seja, 1972 mais 50, 2022, e a COP27
lá no Egito. Bom, eu vou direto aqui, mas assim, o que é importante aqui é praticamente metade do mundo está hoje que tem regulação, né? 62 países no mundo têm regulação. Aproximadamente metade deles, a regulação é imposto, ou seja, carbon tax, e metade é ETS, Emission Trading Systems. Então, no modelo de tax, é simples, você vende um produto que tem carbono, eu ponho uma taxa para compensar aquela emissão. No Emission Trade System, estou simplificando aqui, claro, né? Mas o Emission Trade System, o governo estipula o tamanho da emissão e ele diz, olha, você vai ter que reduzir, por exemplo, 80% da tua emissão dentro de casa e eu vou te dar uma permissão para comprar créditos para compensar os outros 80%. Né? Então, essa compensação a gente chama de offset e você pode fazer isso. Então, hoje o mundo está dividido assim. Se vocês entrarem no Carbon Pricing Dashboard lá do Banco Mundial, o dado é público, vocês vão ver lá. Então, 65, né? Eu falei acho que 62 aqui, 65 países têm já, ou jurisdições, então, Califórnia, por exemplo, não é um país, né? Um estado dos Estados Unidos, a gente chama de jurisdição. Tem um amarelinho perdido aqui no meio do mapa, é o Havaí, né, gente? Que chique. Mas esses modelos, 65 modelos, hoje cobrem aproximadamente 22% das emissões do planeta Terra. Tá? Então, é algo que precisa ser investido. O Brasil, nesse mapa, ainda estava em amarelo. Semana passada saiu um decreto regulamentando o carbono. Então, o Brasil passa a ser verdinho aqui, ou azul no próximo mapa. Um documento, Edu, mas o que a gente pode consultar que é muito legal? O documento que eu recomendo é o State and Trends of Carbon Pricing. Ele saiu segunda-feira, então, assim, ele é super recente, feliz da vida. Imagino que eu devo ser a primeira pessoa que fizer uma apresentação já incluindo, mas saiu essa semana. Tem os dados atualizados daquele último material que eu apresentei. O que é interessante aqui é entender um pouco o tamanho do compromisso e os valores. Então, a bola representa, né, o tamanho, a cor. Então, se é cor de rosa é Cap and Trade, né, Emission Trade System, se é azul é Carbon Tax. E aí, no eixo X aqui, a gente tem, né, de 0 a 80% aqui, mas aí é o quanto, né, o percentual coberto pela jurisdição. E aí tem os preços também, super interessante. Então, dá para ver aqui que tem carbono de $1, tem carbono de $140, e tudo isso, obviamente, vai impactar demais no mercado. O que a gente está olhando para frente, né? Por que eu pedi demissão, né, de uma multinacional super conhecida para vir para uma startup? Porque, poxa, claramente aqui, né, a gente tem uma tendência de aumento de preço, aumento de oferta, aumento de demanda. Na verdade, a demanda está crescendo mais rápido que a oferta, por isso o preço está crescendo, né? E você vê, enfim, vários países aqui se movimentando, e a gente está no maior preço histórico hoje em várias das jurisdições. Por exemplo, aqui, né, o banco selecionou 6, mas em várias delas, preços bem mais altos do que a gente esperava. No mercado voluntário, o próprio nome diz, né, tudo que eu falei é regulado. No mercado voluntário, é voluntário, então você opta, né, em fazer aquilo ou não. A gente tem preços bem menores, mas é um mercado, é o que mais cresce no mundo. Então, em países ou empresas que não querem esperar o seu regulador, né, o seu governo, tomar uma decisão, caramba, eu vou então compensar minhas emissões no mercado voluntário. Você vai lá, liga, compra. Foi exatamente o que a gente fez aqui dentro de casa para poder fazer uma exportação. E então, sim, tem muita coisa acontecendo. O que eu quero reforçar aqui, já caminhando para o final, é que o Brasil é reconhecido no mundo como uma potência agrícola e como uma potência ambiental.
poxa, Edu, mas não ufanismo, né, ou fanfarronismo, né, para quem é mais crítico. Não, é matemático. Né? O Brasil tem a terceira maior floresta do planeta Terra, depois da Rússia e Canadá. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, floresta amazônica, a maior biodiversidade do mundo lá. O Brasil é o quarto maior produtor de alimento, o terceiro maior exportador. Então, sim, a gente é uma potência agroambiental, ponto. Né? O potencial aqui é que nós podemos ser o maior gerador de crédito de carbono do mundo, mas também agregar uma parte desses créditos nos produtos que a gente vende, particularmente de agro. Então, essa é a beleza que a gente tem em pensar em sistemas integrados, em agricultura regenerativa, em aumentar a escala e o perfil de biocombustíveis, né? Então, sim, tem muita coisa bacana acontecendo. Se vocês olharem, esse dado também é público lá no ICC, a Câmara Internacional do Comércio. O ano passado, a gente fez esse estudo mostrando, né, com um potencial de 1 bilhão de toneladas, mais de 100 bilhões de dólares, e no próprio estudo fala lá, 75% do potencial que o Brasil tem está ligado ao uso do solo. Então, Edu, você está falando que não tem potencial para energia eólica? Tem um potencial gigantesco para energia eólica, tem um potencial gigantesco para várias outras coisas interessantes, mas 75% do potencial está em uso do solo, e é aqui que, na minha opinião, a gente deveria investir. O que eu quero finalizar, meus 2 últimos slides, é que... Edu, diga lá, antes Gonçalo. de você pode voltar um slide que você passou rápido? Espera aí. Esse ou esse? Não, esse aqui. Então você não quer rapidamente falar dele? Eu falo. Não, imagina, aqui a gente está em casa, Gonçalo, você nem dá não. Semestre que vem você está convocado novamente, viu? Mas vamos lá. Por favor. Muita coisa. Bom, é muita coisa, não dá. Eu tentei consolidar aqui, gente, um conhecimento de 20 e poucos anos trabalhando nesse negócio. Então, claro que vai ficar muita coisa para trás, mas a gente está em casa aqui, o Gonçalo sabe que é só pedir, eu mais que feliz venho. Bom, o que é interessante aqui do Brasil, né? A gente tem uma oportunidade incrível de regular esse mercado, tem um projeto de lei, PL, tramitando no Congresso. Semana passada, o governo federal do Executivo tomou a decisão de soltar um decreto para ajudar a começar a montar essas bases, então, para montar um Sistema Nacional de Registro, o SINARE. Então, assim, tem muita coisa interessante que saiu ali no decreto, mas, globalmente, o desafio que a gente vai ter enorme para ter esse mercado que a gente merece ter é a marca Brasil. Então, assim, a gente tem que mostrar para o mundo o que a gente promete e que a gente cumpre. Né? O Brasil não é um país reconhecido por isso em várias frentes aqui, então isso vai ser muito importante. A sociedade se movimentar, não esperar que tudo venha do governo, independente do governo, quero deixar isso muito claro, então não é executivo, legislativo, judiciário, ou é do Estado, ou é do governo federal, todo mundo vai ter que trabalhar junto para isso dar certo. O que aconteceu o ano passado é que os governadores entenderam que essa era uma agenda super importante, se movimentaram, criaram um consórcio interestadual de governadores da Amazônia, com os 9 governadores da região, criaram um consórcio verde, são 22 governadores, quase todos se integraram, uma pena que nem todos, mas quase todos se integraram. Foi criado um recurso, um fundo multigovernamental, na verdade, com dinheiro de governo da Noruega, Reino Unido, Estados Unidos e mais 20 empresas privadas, para comprar crédito de carbono. Então, hoje tem um mercado pronto através do LEAF, que é o acrônimo em inglês para Lower Emissions by Accelerating Forest Finance, então, reduzir a emissão, né, através da aceleração, né, de fomento florestal ao não desmatamento. E uma tese que, para quem trabalha no setor, a gente sempre discutiu. Eu acompanho COP há uns 20 anos, eu fui em 14 das 26. O ano passado foi a primeira vez na história que a gente teve, num documento da COP, o documento final da COP, o texto dizendo que agro é parte da solução. Primeira vez. Então, assim, isso é super legal. E ali, o que a gente vê, né, de oportunidades? A gente precisa trazer mais projetos,
né? Então, hoje tem, por exemplo, um grande projeto com o IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, chamado LISA, ou Solos Vivos das Américas, para boas práticas, para mecanismos de medição, para criar um ambiente de diálogo. A gente precisa trazer mais ciência para essa discussão. Ah, Edu, você está falando isso porque você está aqui na casa, né, na Casa da Ciência. Não, eu sempre acreditei nisso. Eu faço, o ano passado eu devo ter feito não, eu fiz 180 lives em quase todas elas, a maioria está gravada, está pública. Eu sempre falei isso, né? A gente não vai avançar nessa agenda se a gente não abraçar a ciência, se a gente não colocar mais recursos em ciência, e particularmente, gente, ciência tropical. Ah, Edu, você é contrário, né? Os países temperados. Não, não sou contrário, eu sou um admirador. Eu admiro tanto que o ano passado a gente começou a trabalhar essa ideia de criar o primeiro centro de carbono tropical do mundo, aqui no Brasil, com o professor Serri, mas em parceria com mais. Hoje a gente já tem mais de 12 universidades estaduais e federais, públicas e privadas, a Embrapa, enfim, tem uma série de parceiros ali para a gente estruturar esse centro e começar a publicar. E Gonçalo sabe muito bem disso, porque é um dos que mais publica no Brasil. Tem um laboratório de excelência, não vem de graça, né? Então, sim, você consegue montar um laboratório de excelência como o que tem na Unicamp, através de parceria, de diálogo, trazendo parceiros público-privados para realmente fazer alguma coisa que traga valor para o país. Nenhuma dúvida, isso é uma das coisas que mais pode trazer valor para o país. O Banco Mundial publicou um estudo semana passada, o Alexandre Kossoi veio para o Brasil contar desse estudo, dizendo que se o Brasil abraçar essa agenda de carbono, a gente pode gerar de emprego direto, porque emprego indireto é sempre uma conta meio, né, MacGyver, mas emprego direto, 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão. Então, assim, olha que legal, né? E assim, tem recurso, e a gente não consegue conectar, né, projetos com os recursos. Eu quero morrer com isso, mas também fico super feliz de ter a oportunidade, né? Assim, uma conversa como essa, foi cada vez que eu pego o carro, consigo ir para Campinas conversar, a gente já sai com pelo menos 2, 3 projetos. Então, tem muita coisa legal aí para a gente fazer. Bom, finalizo com esses 2 últimos slides, mas esse eu já comentei, mas esse é um mapa, se vocês entrarem lá no site da FAO, FAO é o Food Agriculture Organization, né? O braço de agricultura e alimentação da ONU, tem um mapa, né, de potencial de sequestro de carbono, quanto mais para o azul ou verde, né, maior não mais maior, né, gente, maior o acúmulo. Dá para ver o Brasilzão ali, né, várias áreas potenciais, sem sombra de dúvida, uma das áreas mais promissoras do mundo. E eu quero fechar, e não entendam aqui como propaganda, mas é só para mostrar que tudo que eu falei tem um link com o mundo real. Semana retrasada, o Minerva, onde eu estou, exportou o primeiro container de carne carbono neutro do mundo. Então, assim, a gente não está mais falando de um projeto, não, que legal, em 5 anos a gente vai criar um negócio super bacana. A gente fez isso semana retrasada. Então, assim, dá trabalho? Dá, né? O pessoal, nossa, Edu, parabéns, você é demais, né? Você já chegou. Eu falei, não, óbvio que não fui eu, né? Óbvio que foi meu time incrível aqui, trabalhando com pecuaristas, trabalhando com toda a cadeia para fazer balanço de carbono na fazenda, para fazer inventário de emissão dentro dos frigoríficos, para entender a logística. A gente exportou essa carne para a Suíça. Então, assim, poxa, tem que pôr no container, mandar para lá. Tudo isso está medido, toda essa emissão está medida. A gente montou um plano de redução, uma parte a gente reduziu dentro de casa, uma parte a gente comprou crédito, mas a gente zerou essa emissão, mandou esse container. Mudar o mundo dá trabalho? Dá, mas é possível. E a gente só vai fazer se a gente decidir fazer junto, com gente boa, com bom propósito. É isso que a gente quer fazer, é isso que nós estamos fazendo. Gonçalo, obrigado. Espero ter ajudado aqui, né, a contribuir para a prosa e me coloco à disposição para conversas aqui futuras, tá? Edu, pô, sensacional. Era o que eu esperava, mas é a primeira vez, na realidade, que eu vejo você de forma estruturada. A gente sempre conversa desenhando, né? Mas, ó,
eu vou direto aqui para uma pergunta sensacional. Peraí, deixa eu ir aqui para uma pergunta que eu também iria fazer a mesma pergunta, mas o Marcelo Galto está te perguntando aqui, é basicamente o RenovaBio. O que falta para os CBIOS, né, para vender isso para o mundo? O que você acha? Qual é a sua opinião? Gonçalo, a pergunta é ótima, obrigado, Jackson, também. Falta a gente realmente ter isso global. Assim como a gente discutia lá no passado, né, que etanol precisava virar uma commodity global, eu lembro claramente, numa das viagens, hoje até daqui a pouco, às 4h30, eu vou estar com o Marcos Yankee, e eu lembro quando o Marcos era presidente da Uni, que ele foi para o Japão e a pessoa falou, olha, hoje eu dependo de petróleo da Arábia Saudita, eu não quero depender de etanol do Brasil, né? Então, assim, eu preciso ter 15, 20 produtores para me oferecer isso daqui. Então, assim, existe um esforço que precisa ser criado, né? O RenovaBio, e vocês são parte disso, Gonçalo, particularmente, eu sei que é muito parte disso. Poxa, tem muito desse olhar, né, do mercado da Califórnia. Tá bom, mas tem quantos no mundo? Então, assim, como é que a gente aumenta isso? Como é que a gente coloca isso lá no Egito? Essa é a minha recomendação. Então, assim, conversem, né, para colocar no Egito como algo que precisa ter essa escala global. É exatamente o que eu estou fazendo hoje para mercado de crédito de carbono, que está todo mundo querendo inventar o seu mercado. Eu falei, poxa, por que a gente não tem, né, uma bolsa global para ajudar a regular isso? Essa é a primeira parte da minha resposta. A segunda é um ponto que é muito importante aqui, porque eu vivi isso aqui dentro, tá, gente? A gente, por ser uma empresa frigorífica, está ligado a uma empresa frigorífica, a gente tem muito sebo, a gente produz biodiesel. Virou uma loucura, né, gente? Aqui, os Estados Unidos demandando biodiesel, tudo quanto é jeito, e queremos mais, e a gente, então pega o CBIO e já coloca na carne. CBIO não é crédito do carbono. Então, isso é importante, né, ficar muito claro aqui. É um equivalente a, então, uma tonelada de carbono, perfeito, né? Mas CBIO é algo específico para o mercado regulado de combustíveis, assim como REC é um certificado específico para o mercado de energia. Não são fungíveis. Demorei para pegar esse tema do fungível, né? Aprendi no cacau, isso é engraçado, né? Cacau é fungível, não. Fungível é algo que mistura, né? E eles não são misturados. Você não pode pegar esse crédito e vender lá fora como se fosse um crédito de carbono. Não é. E se a gente fizer isso, a gente acaba com a credibilidade do CBIO e do crédito de carbono. Mas, de novo, não estou dizendo isso para o lado negativo. Estou falando que o Brasil teve a ousadia de criar um mercado equivalente a crédito de carbono antes do mercado de carbono. Isso é incrível, né? A gente sempre vai ter essa dívida com os meninos, um deles está aqui, menino, Gonçalo, mas você, Morandi, tanta gente boa, né, que ajudou a pôr isso de pé, mas precisa estar muito claro que são dois animais aqui bem diferentes, mas que precisam ser de maneira igual. A gente precisa criar um mercado global para ter mais liquidez. Hoje está R$100, todo mundo está feliz, tá, que bom. Mas a gente sabe, né? Só cair na safra, o preço cai e aí você fica brigando para tentar vender aqui dentro, só aqui dentro. Caramba, por que eu não poderia vender esse bio, né, para o consumidor, para a empresa que está vendendo diesel lá na bomba em Amsterdã, né? Então, não pode porque o CBIO é circunscrito ao Brasil. Então, acho que essa é uma oportunidade legal que a gente tem de dialogar mais com o Itamaraty, com o próprio Ministério da Agricultura, com os adidos que a gente tem, muito bons, vários, muito bons, que podem ajudar a gente a construir isso, tá? Edu, uma pena que já são 2 horas, 14 horas e... bom, primeiro, eu queria deixar o convite no início do próximo semestre, quando a gente recomeça, eu quero você precisa vir de novo. Se fosse possível, você compartilhar a sua apresentação, seria ótimo. E tem uma pergunta que eu vou lhe mandar por WhatsApp, Edu. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez doutorado, não? Eu não fiz doutorado. Você sabe que quando eu estava na discussão, né? Enfim, um dos candidatos para a presidência da Embrapa, eu ouvi isso como crítica, né? Uma das pessoas falou, mas o Edu não tem Lattes, né? Eu fui procurar o Lattes do Edu, cadê o Lattes do Edu? Eu falei, gente, eu só fiz 3 mestrados, né? MBAs, né? Nem mestrado, né? Edu, deixa eu
então te falar uma coisa. Tem alguns outros colegas aqui, o próprio Galto que fez a pergunta, o Ricardo Abreu, que foi vice-presidente da Mali, né, mundial, e está aqui. E um belo dia, em reuniões assim, semelhantes a essa, eu convidei eles a fazer o doutorado e Uau. com a seguinte ideia, né? Quer dizer, com a seguinte argumentação. Na realidade, doutores vocês já são, só falta o título. E quando você faz um doutorado, você sistematiza esse incrível conhecimento que você tem. E, lógico, estou falando isso em público para te prender, que eu sei que você tem uma agenda muito forte, mas olha, eu acho que se você dedicar algumas horas aí do seu. Porque você deixa um legado, né, para a sociedade, para a humanidade, da qual suas filhas vão se orgulhar muito, sua família e todos nós. Eu não estou brincando, estou falando sério, depois a gente conversa com mais calma. Sei que a agenda não é fácil, mas como dizia meu pai, né, só faz quem não tem tempo. Então, porque esse conhecimento que você tem, Edu, a gente tem que sistematizar e o momento é esse, né? E, meu amigo, eu queria finalizar te agradecendo sinceramente. Como eu te disse, não se encontra isso num livro. É isso que você sabe, que você consegue transmitir com uma facilidade incrível. Parece até que é fácil, né? Eu sei que não é. E te agradeço demais, Edu. E estamos juntos, vamos continuar. E eu só queria finalizar por de uma coisa que você não chegou a comentar, claro. Mas, além de tudo, sua esposa também trabalha na área de sustentabilidade, né? Quer dizer, a Dengo, que é uma empresa incrível que veio do cacau, da época que você estava fez um empreendimento, né, extraordinário lá em São Paulo, e toda a construção sustentável, com madeira sustentável da empresa que sua esposa é a CEO, né, salvo engano. Isso A Ana, não é mesmo, a isso? Urban, A Urban. Urban. A Urban. A Ana está super feliz e é exatamente isso, né? Assim, não é. Eu sempre falo aqui, né? O mundo, ele é difícil você levar as coisas como se elas fossem absolutas, né? Então, facilita o trato do dia a dia se você entende que tudo na vida é comparativo. Então, não é aqui dizer que tem que acabar com o cimento, acabar com o aço. Mas, poxa, se eu puder fazer uma parte das construções em madeira, onde eu capturo o carbono lá na madeira e eu deixo lá capturado, e eu deixo de emitir, né? Cimento e aço são duas das três maiores emissoras do mundo como indústria, né? São essas duas mais a indústria química. Não é abrir mão, a gente precisa, mas de que as coisas são complementares. Então, recomendo quem não conhece, tanto pela Dengo quanto pela madeira engenheirada, vale a pena conhecer a fábrica da Dengo. É um projeto maravilhoso, é talvez um dos mais legais hoje. Eu diria o mais legal, mas é desfeita com tantos outros amigos queridos que estão no projeto de cacau, como o Marcelo, né, lá, o Marcelo Brito, como o Ernesto Neugebauer. Tem muita gente boa fazendo muita coisa legal, mas o da Dengo realmente já está pronto, está lá a fábrica, está lá o conceito e a gente está avançando, inclusive, pagamento de serviços ambientais. Então, Pois acho é, que Edu. tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Eu já aceito aqui, Gonçalo, a visita, o bate-papo no primeiro semestre. Eu só vou te pedir uma coisa, se puder, presencial, porque eu queria muito dar um abraço no meu amigo querido. Mas Tá você sabe que feito, aqui. tá feito. O próximo seminário já vai ser presencial, obviamente com transmissão, né? Para quem não pode e para que a gente tenha no YouTube. Edu, aprendi Obrigado. demais, foi um prazer gigantesco te ver, enche meu espírito de alegria sempre. Muito feliz com a nossa amizade, muito orgulhoso de ver o trabalho que você e sua família, né, estão fazendo. Obrigado, gente. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente também. Espero ter passado um pouquinho, né, do conhecimento. E depois eu passo, claro, a apresentação e seguimos aqui na conversa. Edu, te agradeço muito. Pessoal, olha, muito obrigado. Então, bom fim de semana a todos.